Você vai ouvir agora mais uma mensagem do Bola Neve Church Arapiraca. Deus te abençoe. Quando eu venho pregar em Arapiraca, eu venho muito feliz. São 8 horas de rolê pra cá, né? Descendo de Natal, são 8 horas aí de estrada, mas eu venho feliz porque é uma igreja pentecostal, aleluia. Eu amo pregar pros penteca de verdade, pros caras que falam glória a Deus, aleluia, é isso mesmo. Cutuca o irmão que tá do lado, fala, essa é pra tu, varão. Segura essa bomba, não mandei você vir no culto hoje, você veio porque você quis. Né? Eu amo pregar em Arapiraca porque vocês são demais. Eu estive nesse prédio aqui quando o pastor Zete, quando era um prédio, entenda, quando era um prédio, eu estive aqui. E o Zete falou, é um sonho, é o melhor imóvel, me trouxe aqui, a gente viu, estava tudo fechado, meio que abandonado, entramos por aqui, e eu tive a plena certeza que esse prédio se tornaria uma igreja, a casa do Senhor. Cara, coisa louca. E aí nos procedimentos administrativos houve uns embarreiramentos, aquela luta espiritual que sempre tem, mas eu sabia que eu voltaria aqui para pregar o evangelho. Então isso aqui está testificando muito a minha fé, amém, queridos? A luta de vocês, o empenho de vocês, o id de vocês, né, edifica a minha fé de ver uma igreja tão linda fisicamente, um povo tão abençoado. Mas hoje eu tenho algo para trazer para você que vai se tornar, deve se tornar uma missão na sua caminhada cristã, amém? Nós entramos nessa igreja linda, maravilhosa, nessa casa santa, profética e apostólica. E eu quero trazer uma mensagem hoje que precisa despertar o seu coração para algo. Amém, queridos? Primeiro, olhe para trás. Enxergue as cadeiras vazias. Viram aí, né? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui para ministrar essa palavra, Senhor, com a sua autoridade. Essa palavra é sua, não é minha. Meu Deus, faz do jeito que o Senhor quiser. Nós já fomos ministrados aqui com uma adoração tão poderosa, tão linda, com a apresentação das crianças, a ministração das ofertas. Nós já fomos ministrados. O que nós pedimos agora é que o Senhor fale de forma individual com cada um de nós. Que essas cadeiras aqui, Senhor, vazias, só fortaleçam essa palavra nos nossos corações. Meu Pai, desde já, quebre em nós a religiosidade, quebre em nós aquilo que nos impede de entrarmos numa profundidade maior contigo. Quebre em nós, Senhor, toda a sonolência, divagação espiritualmente falando, e manifesta em nós a tua santa e perfeita vontade. Pai, eu me humilho diante de ti, eu reconheço os meus erros e pecados, sou um homem limitado, preciso da sua ajuda e da sua intervenção, e eu preciso também, Pai, sair daqui com mais sede, com mais fome, com mais vontade, com mais pegada na tua presença, no teu evangelho, com mais profundidade. Por isso fala no meu coração, Pai, de forma poderosa. Nos esmaga aqui, Senhor, com a tua vontade. Nós não queremos aqui, Senhor, que a nossa vontade seja maior que a sua. É o contrário. Essa casa, Senhor, vive o contrário. As nossas vontades, elas são as últimas, e a sua é a primeira. Fala comigo, Pai, com essa liderança. Fala com os irmãos que aqui estão, para que em nome de Jesus possamos sair daqui de uma forma totalmente diferenciada. Assim nós oramos, te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Abre aí a tua palavra no livro de Mateus capítulo 9, versículo 35. Vamos direto. Diz assim, eu vou ler o 9:35, depois o 10, versículo 1. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Tendo chamado seus 12 discípulos,
deu-lhes Jesus a autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Até aí. Querida igreja de Arapiraca, nós temos visto facilmente tantos sinais do final dos tempos que às vezes a gente fica assustado. Você liga o teu noticiário lá favorito, o teu portal onde você confere como o mundo está andando, como o nosso Brasil está andando, e a gente fica realmente assustado. Coisas de origem físicas e espirituais, elas estão sendo sincronizadas escatologicamente para que o nosso Senhor venha, e isso é muito bom. Quem crê nisso diz amém aí, por favor. É muito bom. Só que a aflição acompanha o ritmo das notícias. Nós conseguimos entender de forma fácil que esses acontecimentos, eles realmente vão culminar na volta de Jesus. Você vê Israel em guerra após guerra, você vê os tratados sendo assinados, você vê os acordos de paz sendo assinados por autoridades que escatologicamente, nós entendemos que são acordos que vão culminar com essa volta de Jesus. Nós vemos nações se erguendo como players mundiais para que esse plano aconteça. Nós vemos o abandono da fé, a gente vê as pessoas abandonando a fé. Na pandemia nós vimos uma avalanche de pessoas que se achegaram a Jesus por causa da pressão, por causa da opressão, por causa do medo de morrer. Mas nós também vimos que o pós-pandemia foi algo tenebroso. Nós assistimos homens deixando mulheres, deixando famílias, mulheres abandonando realmente a caminhada em Cristo. Nós vimos os homens aumentando a tolerância ao pecado. Nós vimos isso acontecendo. E outra coisa que acontece, que é muito perigosa, é a relativização da palavra de Deus. Nós temos visto a relativização da palavra de Deus com coisas desse mundo. Isso é, essa palavra é santa, ela é maravilhosa, ela é digna, ela é honrada, ela não pode ser relativizada, ela não pode ser coteada, ela não pode ter elementos mundanos sendo passadas por ela para o povo. Ela não pode ter uma contaminação humana, ela é celestial. Nós vemos a má conduta do ser humano crescendo, a gente vê o adultério, a gente vê a pedofilia, nós vemos filhos contra os pais, desastres naturais, as guerras e as fomes que nós falamos aqui no começo. Acontece, pessoal, que tudo isso é um plano que precisa despertar os nossos corações. Quando eu pedi para vocês olharem para as cadeiras e enxergar as cadeiras vazias, os espaços em branco nessa casa, esse é o negócio que precisa atordoar a tua vida espiritual. É como se você precisasse tomar um choque hoje, nessa noite, para dizer assim: ei, eu faço parte de algo, eu faço parte de uma história, eu carrego um legado dentro de mim e eu preciso passar isso para outras pessoas. Eu preciso trazê-las para essa realidade sobrenatural. Eu preciso mostrar para elas que existe, que há uma condição que precisa ser executada no mundo para que a volta de Jesus aconteça. Essa condição é nós enxergarmos essas cadeiras todas lotadas, os espaços em brancos todos preenchidos. E o nosso interesse aqui não é ver uma igreja lotada apenas como se fosse um pão cheio de fermento, que não produz nada, que não tem sabor, que não vai fazer a diferença. A intenção de ver a igreja totalmente lotada, abarrotada, aquele outro galpão tomado, gente lá fora no telão, assistindo os cultos, é uma ótica celestial, é a nossa visão. A nossa visão, a visão da igreja Bola de Neve é implantar igrejas. Nós cremos que a pregação do evangelho, ela se dá por meio mais fácil, mais eficaz e mais rápido a implantação de igrejas. É por isso que Zete e Janaína estão aqui em Arapiraca. É por isso que passaram por um contexto de pressão, de limites, de desafios, de guerras. Passaram por toda uma história para chegar nesse lugar e eles poderem
abrir uma porta para você e falar assim, ó, só senta e ouve, só senta e absorve, só senta e cresce, só senta e escuta para você virar um discípulo. Agora a novidade é, chegou a tua vez, chegou a tua hora, chegou o teu tempo. Parece que Deus alinhou essa agenda para você estar aqui nesse lugar, para você entender que você precisa receber um envio celestial no seu coração, um envio espiritual. Eu preciso pregar para que Jesus volte. Essa é uma palavra que todos nós viveremos. Mateus capítulo 24, versículo 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, vírgula, e então virá o fim. É uma condição. As pessoas precisam ouvir. Não é só o crente. A gente não está aqui para pregar para crente. Uma vez o Conselho de Pastores do Rio Grande do Norte me chamou para uma reunião. Depois eles nunca mais me chamaram. Eu não entendi por quê. Eles me chamaram. Cheguei lá, vi os caras. Eles queriam promover um evento gigantesco. Aí ia trazer um cantor X, o outro Y, o outro Z, tudo gospel. Aí iam fechar uma praia que a gente tem lá, uma praia grande, né? Uma praia que cabe ali facilmente umas 100 mil pessoas ali ao entorno daquela região, e o show ia ser um pipoco. Até que eles perguntaram a minha opinião. Só que quando eles perguntaram a minha opinião, e aí, Santos, o que você acha, o que a Bola de Neve acha acerca disso? Eu falei, irmão, se for para pregar para crentes, se essa é a missão de vocês, ótimo, beleza, continua aí, mas a minha não é para pregar para crente. Qual é a tua opinião? Eu falo, pega esse dinheiro, traz a Ivete Sangalo, endemoniada, traz a Cláudia Leite, traz. Aí eles olharam assim, escandalizados para mim. Traz ela, o evento não é nosso, não é a gente que manda, deixa ela cantar as músicas dela, atrair atrair aquele que está podre, aquele que está preso, aquele que está na garra do diabo, aquele que está preso em cativeiro, aquele que está no Egito espiritual e físico. Deixa lotar a praia. O evento não é nosso. No meio do show a gente fala, ó, acabou. Agora você vai me dar aqui meia hora para pregar o evangelho. É pregar para 100 mil maluco, é pregar para 90 mil doido, é pregar para 10 mil endemoniado, é pregar para mais 20 mil adúltero, é para pregar para ladrão, para bandido, para prostituta, para todo mundo, para rico, para pobre, para o amarelo, para o japonês, para o negro, para o homossexual. Se é para pregar para o mundo e cumprir esse ide para que Jesus volte, é para esses que nós temos que ir, é para lá que nós temos que estar. É para lá que nós temos que ser enviados. É para lá que nós precisamos exercer os dons que Deus deu para a igreja. Ora, você acha que você é eloquente por quê? Você acha que o pastor Zé te fala 50 mil palavras em 2 minutos por quê? Cara, o cara é uma metralhadora, irmão. Você vai... É uma metranca. É uma máquina. Esse homem é quase que um vingador. Amigo, é sério. Por que Deus te deu dons? Por que você é capaz? Por que você ouve tantas pregações? Por que você acorda de manhã, coloca uma adoração para ir trabalhar? Por que você está lá no carro, você está ouvindo uma pregação, você está ouvindo um podcast, você está revendo e analisando a pregação da pastora que ela pregou aqui num culto de mulheres, o culto, a célula, você está lá, você ouviu a palavra no domingo, tu vai para a célula, aí a palavra é esmiuçada lá na célula, e depois você está ainda se preparando, ouvindo, mastigando a palavra. Você acha que isso daí é para quê? Para você virar um obeso espiritual, um crente que não vai fazer a diferença de nada, para você pregar para outro cristão? Não, isso daí é para você chegar no mundo e cumprir esse ide, esse envio celestial, para que o nosso Senhor possa romper os céus e descer sobre a terra e levar a igreja juntamente com Ele. Agora, quem é que vai fazer isso? São poucos, não são todos. A missão, nós temos aqui muitas pessoas, a igreja linda, abençoada, nós temos, mas se você for esperar da multidão, a multidão ela é meio sinistra, a multidão ela é bonita, é bom você pregar para a igreja lotada. Diz aí, qual é o pastor, o presbítero ou o diácono que não gosta de pregar para uma igreja lotada, para uma célula cheia, bombando?
Eu mesmo, a primeira célula da Bola de Neve em São Paulo, eu cuidei. Olha só, não falo isso por honra e mérito não, mas eu cuidei. Chegava, eu pregava no começo, sabe para quantas dezenas de pessoas? Uma, a minha namorada, pastora Letícia. Chegava na cela, era só eu e ela. Eu falava, meu Deus, que isso, eu e ela. Aí a gente pegou, fez um ato profético. Falamos assim, vamos fazer um ato profético. Pega todas as almofadas da casa, vamos colocar, bota essa almofada sentada aqui na cadeira, essa no sofá, essa ali, essa tipo atalaia na porta, essa aqui e tal, não sei o que. Não, mas precisa alguém cuidar das crianças. Olha a viagem do crente. Precisa alguém para cuidar das crianças. Então põe uma almofada lá no quarto, põe uma lá na cozinha, simbolizando que é a galera que traz o rango da comunhão. O rango é a parte boa. Põe lá na cozinha. Aí nós oramos, falamos assim, Senhor, envia os trabalhadores para a obra. Olha que doideira. Envia os trabalhadores, Pai. Não só sou eu que quero trabalhar ou ela. Envia as pessoas para ouvir a palavra. Mano, passou a primeira, a segunda. E aí, cara, a célula zerada. Zerada. E eu esperando um evento sobrenatural. Vai acontecer, Deus, uma hora vai. Até que o Senhor falou assim para mim, não, você tem que fazer o trabalho da formiga. Zé te falou que ele é a manjubinha, né? O peixinho pequeno. A gente tem que ser a formiga. Tem a floresta, os animais grandes. Aí as folhas caem, a gente é as formiguinhas que tem que andar embaixo das folhas, escondido, trabalhando. Vamos lá, vamos fazer, vamos cumprir esse ID, né? Vamos pegar as vidas, vamos lá. Aí eu fui, pegava um, aí passava lá na faculdade, pegava outro, passava na porta do boteco, pegava mais dois, ia na porta da escola, pegava mais um. Cara, quando eu fui ver, no outro mês, eu estava pregando, eu tinha que pregar em pé, porque as idas, elas rodavam aqui em mim, sentido de caracol, assim, e não cabia gente no apartamento onde a gente fazia célula. A porta ficava aberta e as pessoas ficavam sentadas no corredor do prédio. Até que o inimigo se levantou por um síndico e falou assim, o inimigo sempre se levanta. Falou, não, precisa acabar. E a gente, cara, precisamos para um lugar maior. Precisamos ir para uma casa, precisamos ir para uma praça, para alguma coisa. E aí, cara, isso aconteceu na minha vida. E eu vejo que quando eu cheguei nessa igreja aqui, Deus mudou tudo. Deus falou assim, você vai ter que pregar sobre um envio sobrenatural, sobre uma disposição que o povo tem, uma paixão que eles têm que ter em um outro nível. Porque essa casa, ela já está preparada. Nós temos tudo aqui. Nós temos louvor, nós temos adoração linda, nós temos pastores, tem presbítero, tem diácono, tem líder de célula, tem os obreiros, tem atalaia, tem assistência social. Cara, tem bandeira de Israel, tem tudo, tem tudo. Olha as cadeiras, que cadeira bonita, Zete. Tem tudo. E precisa agora ter os corações, as almas, alma penada, não é a alma que já está salva, não. Nós precisamos ter uma fome diferente, porque como eu estava falando, Mateus 24, nós precisamos pregar para que o Senhor possa pisar nessa terra. Só que se a gente for esperar dos outros, que é o costume do ser humano, não, deixa para, o pastor já sabe pregar, o presbítero lá prega demais, o diácono também é bom na pregação, eu gosto de ouvir os caras, eu vou ser a minha, garantir a minha salvaçãozinha aqui, eu vou pro céu, pianinho, tranquilo, na boa. E aí você vai esperar de todo mundo. Só que hoje Deus está trazendo uma fome espiritual para o seu coração. A partir dessa noite você vai começar a se sentir incomodado se você não pregar o evangelho, se você não chamar alguém. Eu libero essa palavra profética sobre a sua vida. Haverá um incômodo celestial no seu coração. Levanta a tua mão bem alto aí. Haverá um incômodo celestial no seu coração, para você pregar para o seu pai, para você pregar para a tua esposa, para você pregar para os seus filhos, para você pregar para os seus amigos, para você pregar para todas as pessoas que você conhece. Existem amigos seus indo agora para o inferno, mas hoje o Senhor está te levantando como uma ferramenta poderosa de salvação, de colheita e de orabachobiandanai, de equibalo, de envio. As multidões, elas gritam, elas querem.
5.000 pessoas, 5.000 homens em Marcos 6. 5.000 homens estavam esperando a multiplicação do rango, da comida. Eles estavam esperando. Cara, o negócio aconteceu, os caras comendo. Eles estavam felizes, eles já estavam entendendo que realmente Jesus era o Messias. Mas lá em Mateus 27, a mesma multidão que se alegrou na multiplicação já estava gritando assim, ó, crucifica ele, porque ele é bandido também. Crucifica, porque ele é um rei falso. É isso que as multidões fazem. Elas são volúveis. Deus fala com multidões, sim, Ele fala, Ele faz o que Ele quiser. Só que Deus é tão maravilhoso, quando Ele libera uma palavra, cada palavra é direcionada num coração de uma forma diferente. É por isso que você vai num culto, e aí às vezes você chega pro cara depois do culto, fala assim, cara, o pastor Zete pregou sobre obediência. Ele, obediência? Eu entendi outra parada. Eu entendi que ele pregou de guerra, ele estava falando de guerra espiritual. Aí o outro já fala assim, não, cara, ele pregou para santificar. Olha isso, Deus, ele vai distribuindo, cara. Quando a palavra é liberada, ele vai distribuindo de acordo com a necessidade de cada pessoa. E é por isso que você está aqui, é por isso que há vontade de você estar no culto, há vontade de você buscar mais. Sabe por quê? Porque Deus já escolheu você para ser um instrumento para os últimos dias. Você vai ser um dos trabalhadores que estarão de pé nos últimos dias. Aí Jesus escolhe os discípulos. Os caras eram perfeitos? Tchá, perfeito? De perfeito os caras não tinham nada. Eu sou pescador, de verdade. Um dos hobbies que eu tenho é ir pescar com iscas artificiais. Meu pai me ensinou isso desde pequeno. A gente ia, pescava, e até hoje eu gosto de pescar, e mergulho, faço caça submarina. Cara, eu gosto desses trem doido. E aí eu sei o que é um pescador, cara. Pescador é meio bruto, principalmente quando ele quer pescar. Ele é meio ignorante, ele passa por cima das coisas, ele esquece as coisas, ele empurra as coisas com a barriga para que a pescaria dê certo. E você acha que a maioria dos discípulos, eles eram pescadores? Você acha que os caras não eram desse jeito? Ou pior? Se você for lá em Maceió, na praia, você vai ver o pescador empurrando a jangada. O linguajar do cara é diferente, o jeito é diferente, a comida dele é diferente, é tudo diferente. A brincadeira é diferente, a mão é diferente, é grossa a mão, tem os cortes, tem as cicatrizes do trabalho, o corpo do cara é diferente. Os discípulos chegaram de uma forma totalmente diferente do que aquilo que nós poderíamos imaginar como discípulos perfeitos. É por isso que nessa igreja, cara, tem gente linda demais, mas tem os feios no meio. Igual Natal. Natal eu olho as meninas quando tem festa a gente faz uma festa lá. Eu fazia a festa das nações. Só que aí Deus falou assim comigo: você vai precisar resgatar o patriotismo dentro da casa do Senhor, da minha casa. Eu falei, tá bom. Aí comecei, ao invés de festa das nações, a gente faz a festa da nação. Aí é da nação brasileira, só comidas de todos os estados, mó barato. Aí a gente faz uma gincana no final, assim, no meio da festa. Aí faz o paredão das meninas e o paredão dos meninos do outro lado. Aí eu olho o paredão das meninas, eu falo assim, olha só, eu pra pastora, olha amor, fulaninha, olha como ela é bonitinha, olha como ela é elegante, olha aquela outra que chique. Quando eu viro pro paredão dos homens, eu assusto, eu falo, meu Deus do céu, é um desmantelo geral, que eu falo, meu Deus, é os caras mal vestidos, é o cabelo bagunçado, é cara desdentado. Eu vou pegando de um por um. Eu falo, meu filho, Jesus está voltando, você vai ser um pregador da palavra, Jesus vai voltar mais rápido, você precisa se aprimorar para você casar rápido. Tem solteiro aqui, Zete? Cara, solteiro, se você não tem o atributo da beleza, pega esse conselho, estuda, meu filho. Estuda que Deus vai te ajudar. Desenrola na palavra, troca ideia, seja articulado, o Senhor vai te abençoar. E você vai encontrar a sua bênção aí, que nem eu. Cara, eu encontrei a pastora. Entra lá no meu Instagram pra você dar uma olhada na pastora. Mas não fica olhando muito não, sou ciumento. Só dá uma olhada. É galega, dos olhos verdes, bonita. Cara, era o sonho que eu tinha na minha vida. É ela. E não só fisicamente, mas pelo coração, pela alma, pela beleza interior. É minha intercessora. Eu estava aqui respondendo a mensagem dela assim, ó. E aí, amor? Gato.
Subiu já no altar, vai pregar. Como é que você está? Toda preocupada. E eu assim, ora mais por mim, por favor, estou precisando de oração. Aí eu mando um beijinho, mando uma figurinha para ela. Ela, ai, como você é lindo. Na realidade, vocês veem o quanto o Zete estava mentindo ao meu respeito. Mas pessoal, a multidão é volúvel, ela é manobrável. Ela é manobrável, por isso que Jesus escolheu de um por um. É por isso que você está aqui. É por isso que você chegou às vezes num contexto de dor, de sofrimento. Jesus pega os discípulos por volta de mais ou menos 3 anos da vida daqueles homens. Jesus senta um martelo nos caras, começa a trabalhar, começa a pressionar, começa a polir o caráter desses discípulos. Cara, para Pedro foi chamado quase Satanás, para trás, ó, Satanás, vai para trás. Ele falou aquilo direcionado para o mundo espiritual, mas ele estava olhando para Pedro. Quando os discípulos estavam orando no monte, Jesus saiu destacado para orar num canto, ele voltou, os caras estavam dormindo. Você acha que Jesus falou assim: oh, meus amados discípulos, como vocês são tão bonitinhos dormindo desse jeito? Olha, um parece um ursinho, o outro um gatinho de pelúcia. Cara, Jesus chegou arrebentando os caras. Vocês não conseguem ficar 1 hora? Vocês não conseguem ficar um tempo de vigília aqui comigo em oração? Foi assim que Jesus estava falando com os seus discípulos, trabalhando o caráter, trabalhando os defeitos que os caras tinham, a lógica humana e também a lógica espiritual. Só que aí você volta para a sua vida com esse contexto. Como é que você é chamado se você tem tantos defeitos? Como é que você é chamado se você tem alguns pecados? Como é que você é chamado como é que você pode ser chamado se você tem tantas situações a se resolver? Como é que eu vou pregar a palavra se eu ainda sou tão tímido, se eu tenho medo, se eu tenho vergonha? Com os discípulos houve uma intervenção sobrenatural. Jesus sobe aos céus e ele libera o Espírito Santo sobre a vida daqueles discípulos. Eu acho que hoje algo vai acontecer dessa forma sobre você. Ele libera o Espírito Santo. Mateus 28, 18 diz assim: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha, é uma promessa, é uma direção seguida de uma promessa. É como se o Espírito de Deus estivesse falando para você assim, ó, sabe aquele cara, sabe aquele seu limite, sabe aquela tua vergonha, sabe aquele teu medo de pregar, de falar, de mostrar que você é cristão de verdade, ó, vai, que eu vou enviar o Espírito, o meu Espírito com vocês, e eu vou estar com vocês em todos os momentos. Vocês não estarão sozinhos em nenhum minuto dessa grande comissão. Esse é um texto emblemático da Bíblia. Existem textos que nós temos como textos que são considerados, teologicamente falando, como textos de ouro. É quando você abre um Salmo 91, é quando você abre um João 3,16, e é quando você abre este texto, porque este texto foi a missão que o Senhor deixou para os seus discípulos, e isso se chama a grande comissão. Só que há alguns cristãos que acham que a grande comissão acabou ali. Só que para nós não. A grande comissão, ela ainda está acontecendo até que o Senhor Jesus, ele volte para nos buscar nessa terra. A grande comissão é quando você se coloca como testemunha daquilo que o Senhor fez. E muitas vezes sem saber pregar, sem saber um versículo de cor. Muitas vezes só de você falar do seu testemunho. Olha, eu pisei na igreja, meu casamento mudou, cara. Quer ir comigo lá? Vamos lá, eu acho que Deus pode te ajudar de uma forma sobrenatural. Me acompanha, vamos ali numa festa. Sabe o que aconteceu comigo? Minha família toda era do catimbó, da macumbaria. Minha família toda servia as coisas que você sabe o que é. Cara, minha mãe, o único que não ia era o meu pai, mas minha mãe, meus irmãos, meus tios. E eu
fiz um propósito de jejum, eu orei, eu comecei a pregar o evangelho devagar. E minha mãe era casca grossa, ela falava assim, ó, isso aqui não, essa palavra aqui não. Você pode falar o que você quiser, mas aqui dentro de casa você não vai abrir esse livro preto aqui não. Ela era durona mesmo de verdade. Só que aos poucos eu ia, com o meu testemunho, com o meu envio que Deus tinha me dado de forma sobrenatural. Primeiro ele disse assim, eu vou te enviar para a tua casa. Primeiro eu vou te enviar para a tua família, para os teus pais, né, para os teus irmãos. E aí um determinado dia eu senti uma sincronia do mundo espiritual se alinhando com o mundo físico. Isso é, o tempo de Deus é um tempo denominado Kairos. É o tempo dele. É quando se fala que 1000 dias pode ser 1 e 1 pode ser 1000. É o tempo de Deus, ele que calcula, ele que sabe do jeito que ele quer. E o nosso tempo Cronos, que ele é datado, ele é cronometrado, ele é calculado pelo relógio. 1 segundo, 2 segundos, 1 minuto, 1 hora, né, 24 horas, é o nosso tempo. Só que naquele momento eu senti que houve um alinhamento entre o tempo de Deus e o tempo do homem. E eu falei assim, olha, meu aniversário, estava chegando meu aniversário, e o meu irmão veio representando a família, falando assim, ó, a família quer te dar um presente, escolhe um presente que a gente vai te dar. Eu falei assim, o meu presente, ó, a janela abrindo. Aí eu falei assim, o presente que vocês vão me dar é indo na igreja, quinta-feira. Aí ele olhou assim, tipo, ai, ninguém vai. Mas eu falei, é isso que eu quero, beleza? Aí ele, tá bom, vou falar com a mãe, com o pai. Bom, foi. Sabe o que aconteceu? Quinta-feira, estavam todos lá. Todos estavam lá. Aí ficou aquela guerra espiritual, Zé. Meu irmão quase que endemoniando, minha mãe passando mal, a minha irmã querendo ir embora, irritada na igreja, aquelas coisas. Só que eu já estava ligeiro, eu sabia que isso ia acontecer. Deus tinha me dado o tempo certo de como agir. E eu antes avisei os diáconos da igreja, falei, pessoal, minha família vai. Os bichos são tudo meio doido, tudo meio macumbeiro, tudo zoado, né? Cara, tudo endemoniado. Então eles vão começar a passar mal na igreja, vocês precisam me ajudar, não deixa eles irem embora. Aí meu irmão ia, aí ele fumava, aí ia pra fora fumar o cigarro, voltava pra dentro. E cara, foi aquela coisa. Quando eu olhei, os intercessores já tinham dado uma volta na minha família, os caras orando, intercedendo. No final do culto, todos da minha família levantaram a mão no apelo, aceitando Jesus. Aplaude o Senhor. Queridos, 2 semanas depois eles estavam descendo as águas. Minha avó de 90 anos estava descendo as águas. Eu falei assim, vó, ela não andava acamada há muito tempo, muito doente, minha avó. Falei assim, vó, nós vamos te batizar por aspersão, né? Jogando um copinho d'água, devido à sua mobilidade. E ela, nordestina, cavernosa, sangue nos olhos, falou assim, não, eu quero igual vocês. Ixi, então tá bom. Pedi, dá-se-vos-á. Chamamos o diácono, pegamos as cadeiras de roda dela, botamos ela na piscina, abaixamos lá, ela quase morreu, mas voltou a vida. Voltou, foi batizada. Mas aí, pessoal, essa é a grande comissão. É você enfrentar aquelas coisas que são limites para você. Você não vai ser lembrado por aquilo que você fez na tua zona de conforto. Você só vai ser lembrado quando você é tirado dessa zona de conforto. Pelo que você fez no extra. Pelo que você fez quando você estava fraco. Quando você fez quando você estava paralisado. Quando a tua fé estava sendo julgada como uma fé pequena. É aí que você vai ver o equibalo de Deus, o envio sobrenatural de Deus, a grande comissão acontecendo na sua vida. Isso é, eu vou testemunhar. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 42. Ele nos mandou para pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. E o interessante é que quando nós lemos a palavra, nós enxergamos comandos específicos de Jesus, que é vai, ide, façam. Esses 3 comandos é uma palavra só. Se chama equibalo no grego. Repete comigo, equibalo. Uma meia dúzia repetiu, vai, equibalo.
Equibalo, ela tem um significado sobrenatural, e isso precisa entrar no seu coração de uma forma poderosa, porque o equibalo vai fazer com que o cumprimento da volta de Jesus aconteça. E para isso acontecer, você tem que ter isso dentro do seu coração. Só que, pessoal, abre aspas, o plano de Deus é perfeito, mas o do homem é imperfeito. O plano de Deus é: vai, façam discípulos, montem a grande comissão, salvem almas, mandem espíritos imundos para o abismo, curem os enfermos. E aí, quando você entra no evangelho, quando você entra no reino, você começa a descobrir que muitas coisas não dão certo aos nossos olhos. Eu tentei cumprir o equibalo, muitas vezes deu certo, mas outras vezes não. Quando você perde o tempo de Deus, do envio, as coisas não começam a dar certo, elas começam a ser embarreiradas. Uma vez o meu tio estava numa UTI, quase morrendo, e minha tia falou assim: vai orar pelo seu tio, que eu acho que ele vai morrer. Eu falei: tia, para com isso. Na inocência, eu falei: tia, para com isso, que o tio vai morrer nada. O tio é forte, o cara é casca grossa, ele vai passar dessa aí fácil. Só que aí, passou um dia, 2 dias, aí eu senti um incômodo no coração, fui no hospital. Quando eu chego, dou o nome dele na recepção para visitá-lo, porque eu sou capelão, ia entrar lá na UTI. Quando eu chego lá, cara, é comunicado para mim: o seu tio, o parente, acabou de falecer há 1 hora atrás. Eu falei: meu Deus, cara, eu perdi o equibalo, eu perdi o envio, eu perdi aquela pressão de quando Jesus te envia, quando é gerado aquele primeiro amor, aquela força superior que faz você romper os limites. Essa é a mesma força que estava em Davi quando ele derrubou Golias. Ele não derrubou porque ele era um hábil guerreiro, ele derrubou porque o Senhor colocou um equibalo no coração dele, dizendo assim: ó, vai e derruba, vai e faz, vai e honra o meu nome, vai porque eu estou te capacitando. Eu perdi esse tempo, e tem muita gente aqui que tem perdido tempo demais. Tem muita gente aqui que está perdendo tempo na casa, na família, e está perdendo tempo na igreja. E aí você começa a descobrir que os seus planos não dão certo pelas suas próprias forças. Você pode estudar, cara, dezenas de faculdades de teologia. Se você não tiver o equibalo de Deus no seu coração, você vai ser um ministro de plástico. Suas pregações não terão vida, as suas canções serão músicas normais. Uma música secular vai bater mais no coração do que a sua canção cristã. Você pode produzir tudo, mas se você não tiver esse equibalo, essa força superior dada do Senhor para você, você vai patinar muito na tua vida. E aí nós entendemos, quando nós chegamos, a gente fala assim: tá bom, Deus, eu quero viver essa força sobrenatural, eu quero ir, eu quero ser enviado, eu quero pregar a palavra. E aí você começa a ser pressionado, porque o diabo não quer que você cumpra a grande comissão. Você vai ser pressionado a níveis matadores. Você vai ser pressionado pela sua família, pela sua esposa, pelo seu marido, muitas vezes pela sua igreja, pela sua sociedade, pelo governo atuante, pela tendência mundial, pela moda, por tudo você vai ser pressionado com o intuito de paralisar você. A internet é uma bênção, mas o que ela te faz? Você fica scrollando, parado, você não faz nada. Fica scrollando, passando tela para cima, e horas se passam. O tempo de uso da sua rede social já está estourando lá no limite, os caras não conseguem mais nem contar, e eles ficam te escravizando. O algoritmo foi criado para isso, para você ficar paralisado e seguir um ritmo do ser humano. Só que hoje Deus está te desconectando dessas coisas e te conectando para o ritmo equibalo, para o ritmo celestial. Porque toda pressão transforma pessoas normais em valiosas. Pressão transforma pessoas normais em filhos. Olha, eu não sei vocês, mas a minha educação, cara, minha mãe era... Meu irmão, minha mãe era alagoana. Meu pai paraibano. Para vocês terem uma... Imagina, olha o sangue. Paraibano com alagoano, meu irmão.
você sabe como é que era a educação. Era linha dura. Nós somos em 3 irmãos. Meus pais já estão na glória, mas nós somos em 3 irmãos. Um errava, os 3 iam pro castigo, cara. Aí, mãe, mas foi o Flávio que errou. Aí ela: você vai pro castigo porque você não contou. Você sabia o que ele fez, você não contou pra mim. Aí minha irmã: mas mãe, eu tô aqui, você é a mais velha, você devia ter orientado seu irmão e ter dito também pro seu irmão mais novo, que sou eu, para falar para mim. Vai os 3 aí, fica de joelho, irmão, joelho na disciplina. Aí ia comer, botava mais no prato, falava assim: ó, só vai sair, ela e meu pai, só vai sair daí quando comer tudo. Falava: meu Deus do céu. Uma vez ela fez um bolo Floresta Negra. Meu irmão chegou doidão da balada. Olha só, doidão da balada. Ele abriu a geladeira, comeu toda a cobertura do bolo, passou a colher assim, foi comendo, e deixou só o bolo, a massa do bolo. Eu acordei, aí vi, olhei, falei, nem desconfiei, falei: nossa, mãe fez um bolo assim, né? Que bolo tá meio estranho esse bolo. Aí ela já chegou assim: cadê o bolo? Pega aí pra gente tomar café. Aí eu peguei o bolo. Quando ela olhou o bolo, ela fez assim: ah, isso é coisa do Flávio, aquele moleque. Meu irmão pegou ele pela orelha assim, ó, veio puxando. E minha mãe era deste tamanho. Imagina se fosse uma mãezona mesmo, pequenininha. Pegou meu irmão pela orelha, foi puxando, falou assim: ó, você vai, seu caba, tu vai sentar aí, vai comer esse bolo até o final agora. Cara, e fez o meu irmão comer o bolo. Sabe o que acontecia? Eu ia para um aniversário, criança. Eu ia para um aniversário, aí ela pegava, fazia uma vitamina para nós, que parecia uma massa corrida. Tudo que tinha na casa, ela botava. Abacate, mamão, maçã, leite, aveia, tudo ela botava naquela vitamina. Meu irmão, eu saía assim: mãe, não estou aguentando mais, com a barrigona assim, ela vai. Aí tomava, sabe para quê? Pra pensar que a gente era educado. Quando chegava na festa: ô Santo, você tá com fome? Aí eu: não, né? Lógico, tô com o bucho torado. Não. Aí ela assim: você só vai aceitar se eles te perguntarem 3 vezes. Aí eu ficava assim: vai, pergunta mais uma, vai perguntando. Tinha que perguntar 3 vezes. Senão o chinelo pegava, meu irmão. Era assim a nossa educação, pressão. E o teu filho, você só é filho porque você passou por pressões parecidas. Teu pai pegou você, te deu uma chinelada, te deu uma cintada, botou você na disciplina. Teu pai falou sério com você, tua mãe te pressionou em algum momento, e aí você cresceu e hoje você está aqui, um varão de Deus, uma labareda de Deus, na presença do Deus Altíssimo. Você não se desviou, você não está magoado, você não está morto, você está aqui. A pressão gera filhos. Aí você chega na igreja, aí o Zé te mete a pressão em você. Aí, irmão, você é louco, você não vai pregar não. Aí, irmão, as gírias dele, de Santos, você não vai, não. Aí ele começa a te botar pressão. Você tá louco, mano? E aí, pá, não sei o quê. Grandão, gigante, imagina, um aconselhamento com o Zé, Deus me livre, Jesus. Bicho grande, não, vai fazer isso, vai seguir a direção. Vou, pastor, vou sim. Mas a pressão, ele te bota pressão porque ele quer que você seja gerado um filho e que você esteja preparado para cumprir este equibalo de Deus, para que isso junte e faça algo dentro de você. Aí a pergunta para essa noite é: como é que eu vou cumprir? Como é que eu vou fazer essa missão? Cara, eu ainda estou zoado, ainda estou em déficit, ainda estou falho, ainda sou limitado. Cara, esse equibalo vai fazer um impacto na tua vida. Eu vejo que hoje esse aniversário de 4 anos é um diferencial. Você vai contar a sua vida eclesiástica antes e depois deste aniversário, porque Deus vai gerar em você algo poderoso da presença do Pai. Amém? Quem está comigo aqui? Estou terminando. Esse texto que nós lemos de Mateus 9, ele é tão interessante que Jesus, no contexto deste texto, ele está dizendo assim: olha,
Vocês estão vendo essa multidão? Elas estão aflitas, elas estão sedentas, elas estão como ovelhas que não têm pastor. E aí ele diz a palavra grega ekbalo neste texto. Ele fala assim: rogai ao Senhor para que envie, esse envie é ekbalo, para que ekbalo trabalhadores para a seara. Só que a mesma palavra ele usa para expulsar demônios. E quando ele fala assim, ó, os demônios serão expelidos, é ekbalo. Então ninguém fala essa palavra de modo normal. Olha, ora para o Senhor enviar os trabalhadores, as pessoas para a igreja. Jesus está falando assim, ó: orem para que o Senhor mande as pessoas. Ele está falando com ira, ele está falando de uma forma poderosa. E você precisa entender, porque o grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego ele mudou a matemática, ele trouxe noções do teatro, do cinema para nós. As palavras Olimpíadas, democracia, todas essas coisas elas são do grego. Elas nortearam a nossa civilização hoje. E por isso que o grego é tão importante. Nós precisamos saber do significado dessa palavra. Aí sabe o que significa? Ekbalo? Vai prestando atenção. Ekbalo, como eu falei, expelir e expulsar. Expelir e expulsar. Hoje, o ekbalo que vai acontecer de Deus na sua vida, você vai precisar expelir algumas coisas. Existem coisas no seu coração que precisam ser removidas de dentro de você, para que você consiga entrar nessa grande comissão, para que você consiga pegar uma pessoa e colocar sentada nessa cadeira, não simplesmente para que ela seja uma ovelha a mais, mas para que ela se torne um discípulo a mais. É expulsar. Expulse o medo da sua vida, que o Senhor hoje expulse o medo da sua vida, que Ele expulse a rejeição, que Ele expulse a religiosidade, que Ele expulse a falta de intrepidez, aquilo que te bloqueia, que isso saia da sua vida em nome do Senhor Jesus. Sabe o que significa também? Expulsar do mundo, ser privado da influência que o mundo exerce sobre você. Quando ele mandou os discípulos, ele estava falando assim, ó: vocês vão fazer discípulos, vocês não serão mais atrelados a esse mundo dessa terra. Então não precisa mais buscar a túnica, não busca mais o dinheiro, não busca mais os peixes. Ó, você vai ser agora um pescador de almas. É um ekbalo, vai, agora é a cultura do reino. E que essa cultura do reino entre no seu coração, que essa cultura do reino possa expulsar qualquer resquício do mundo da sua vida, qualquer resquício do vício, qualquer resquício daquilo que é errado da tua história. O ekbalo, ele te bane. O ekbalo na época medieval, não tinha prisões. Haviam algumas, só que aquela época, as pessoas, quando elas eram pegas cometendo um delito, elas eram banidas da sua sociedade. Vinham os juízes, olhavam para essa pessoa e falavam: agora você vai por si mesmo, você está banido, você nunca mais passa aqui, se você voltar aqui você vai morrer. E ekbalo significa o banimento, um banimento das coisas que Deus não tem interesse. Você está sendo banido do mundo, você está se tornando imprestável para o mundo, você está se tornando agora separado do mundo. Compelir de modo severo. Olha, cara, olha o significado dessa palavra. Mandar alguém de modo severo, ainda que não violento fisicamente, porém na linguagem. Mandar alguém. Às vezes o pastor Zete vai chegar para você, você vai ligar: pastor, caiu endemoniado aqui, o que eu faço? Dá para o senhor fazer uma oração pelo telefone aqui para ver se o endemoniado sai? Ele vai falar assim, ó: vai, manda esse demônio para a casa do capeta, vai, prega, vai no hospital. Não, eu tenho medo do Covid. Vai! E você precisa entender, sabe por quê? Porque ele não vai falar com você como se você fosse um bebezinho espiritual, porque eu só vejo soldado aqui na minha frente, eu só vejo o profeta do Deus Altíssimo,
Então ele não vai falar com você como se você fosse uma bebezinha espiritual. Minha filhinha, sabe por que você tem que ir? Porque senão as pessoas vão para o inferno, elas estarão condenadas. Não tem mais nem tempo para isso, pessoal. Essa igreja já está preparada demais. Então vocês têm que ir de modo severo, arrancar as vidas do império das trevas e trazer para essa casa, para a grande luz. E é algo rápido. Algo rápido. Equibalo é algo rápido. Você já viu que às vezes tem gente na igreja que está 10 anos na igreja, 4 anos, nunca fez nada para o reino, nunca trouxe ninguém, mas ele vem e senta. Ele não está vivendo o equibalo. Vai ser salvo? Vai subir. Mas e aí? Cadê o propósito? Cadê a chama que arde no seu coração de ver as outras pessoas se entregando ao Senhor, de consertando as suas vidas? É uma coisa rápida. Aí chega um cara que era zoado, o cara mais treta de Arapiraca, o quebrador de todo mundo, o beberrão, o doidão, e daqui a 3 meses ele está recebendo óleo na cabeça, falando: você vai abrir uma célula, você vai abrir um trabalho, porque ele entendeu o equibalo de forma rápida. O equibalo, ele vai negar a sua razão. Quando a sua razão, o seu pensamento disser assim: eu não tenho condições, o equibalo, ele vem e quebra toda a falta de condição. Ele fala: você vai, mesmo sem condição. Você vai. Eu tenho medo? Você vai com medo. Ah, eu estou sem força, eu estou fraco. Você vai fraco. Você vai sem força. Sabe por quê? Porque o equibalo é assim: o Senhor é a sua força. O Senhor, Ele é a coragem no seu coração. O Senhor é que te constitui. Não é o alimento que você come, não é a flexão que você faz, não é o peso que você levanta, mas é o Senhor que te dá força. Ele que te constitui, Ele que te capacita. O louco é que também nessa caminhada nós vamos enfrentar oposições, as pressões, as nossas limitações. Só que o significado também da palavra equibalo é lidar com uma força violenta contra uma outra força. Isso é, eu vou empurrar, cara, eu vou derrubar essa muralha da incredulidade, eu vou tirar esse medo do meu coração, eu vou avançar, eu vou ajudar o pastor, eu vou me colocar na disposição. Cara, eu sou um alto executivo, não tenho hora. Eu acordo 4:30 da manhã, vou, faço, trabalho, volto, chego, não tenho tempo. O equibalo na sua vida vai abrir um tempo nessa tua agenda. Vai acontecer algo diferente sobre a sua vida. Rejeitar com desprezo. Olha só, equibalo significa rejeitar com desprezo. Quando Jesus expulsa os demônios, a palavra é equibalo. Quando ele usa expeliu, mandou, enviou, é equibalo. Isso é, rejeitar com desprezo as coisas desse mundo, as coisas que são das trevas. Não ter medo das coisas das trevas, não ter medo. O equibalo precisa mexer no seu coração. Você não vai ter medo de satanista, você não vai ter medo de encantador, você não vai ter medo de feiticeiro, você não vai ter medo de louco, você não vai ter medo de endemoniado, você não vai ter medo do gato preto, você não vai ter medo da loira do banheiro. Cara, essa eu tinha medo. Na escola, meu irmão, a gente chegava e falava assim, não sei aqui, né, mas lá em São Paulo era assim: tem a loira do banheiro que anda com os algodão aqui, ó, no nariz, tipo morto, né? Não vá no último banheiro. Cara, e ninguém ia, mano. E aí quando a gente queria zoar um pivete da escola, a gente pegava ele e jogava ele no último banheiro e trancava a porta e saía correndo. Sabe o que é isso, pessoal? Às vezes a gente tem medo das coisas, porque você não entende o quanto você é uma ferramenta na mão de Deus. Quando você entender que você é uma ferramenta para desmontar o esquema das trevas, cara, as coisas vão mudar para você. Essa é uma linguagem fácil para homens, porque nós entendemos, alguns entendem sobre ferramentas. Tipo, não sei você, mas a pastora Letícia fala assim: amor, arruma a torneira. Eu demoro 3 meses, mas eu arrumo. Quando eu não quebro, eu arrumo. Mas é assim, o homem pega uma ferramenta, ele está lá,
precisa desmontar algo. Ele fala, meu Deus, não consigo desmontar. Só que quando chega a ferramenta, se torna fácil. O cara vem com a ferramenta, ele... Pronto, tirei, desmontei. Senão ele teria que quebrar, ele teria que deixar para outro fazer. Entenda que você é essa ferramenta no reino de Deus. Você vai desatar coisas espirituais aqui em Arapiraca. Olha, eu já estou vendo isso. Você sendo usada aqui, muitas mulheres sendo usadas para influenciar mulheres que são influenciadoras nessa cidade. Eu estou vendo aqui homens também chegando em rodas de negócio para influenciar, porque você é uma ferramenta. Eu vejo você andando pela periferia também e pegando pessoas chaves. Por você, eu vejo você movendo algo novo e sobrenatural nessa cidade aqui, porque hoje, nessa noite, o Senhor te escolheu para ser uma ferramenta de mudança do ar espiritual dessa cidade. Eu vejo isso no mundo espiritual. Você é uma ferramenta. Equibalo é gerar. Gere algo. É gerar. Gerar, eu vou gerar. Mesmo que eu não consiga, eu vou gerar. Eu preciso fazer. Cara, eu lembro da primeira igreja de Arapiraca que eu fui. Estava falando com o Zete aqui. A primeira igreja de Arapiraca, se eu não me engano, era desse tamanho. Não era? Ficava um batera lá, no fundo, numa salinha, tinha um ventilador que parecia uma turbina de avião na orelha dele. E o cara, pá. Eu olhava uma bandeira pendurada, uns doidos suando, adorando a Jesus. Eu falei, cara, essa igreja vai bombar, né? Cara, Arapiraca não vai segurar uma igreja dessa por muito tempo. Aí fui na segunda, desse tamanho, mas aqui assim, ó, a última, era mais ou menos isso aqui. Meu irmão, o altar lá, a galera aqui. Aí cheguei na época da pandemia, tirei a máscara para respirar. O Atalaia mandou botar a máscara. Fez assim para mim, assim, ó. Aí eu botei a máscara. Fiquei pianinho. Falei, cara, os caras são arrochados, são diferentes, mano. Os caras têm um equibalo aí, Atalaia. Não deixa ninguém sem máscara. O cara, mano, não interessa, é tu mesmo. É assim, mano. Tem que ser desse jeito. Sabe por que eu gosto dessas coisas? Porque eu fui a primeira geração de atalaias da igreja. Tínhamos 3 atalaias. Eu era um dos 3. E eu sei o que os caras passam. Aí, hoje, o altar da igreja é maior que as 2 outras igrejas de vocês. Olha o altar da igreja. Cara, tem uma sala no altar de vocês agora. A poltrona de Deus, do Espírito Santo e de Jesus ali. Eles estão ali. Cara, o tamanho, o altar é maior que as 2 igrejas. Quando eu entrei, eu olhei, eu falei, meu Deus, cara, isso é profético. Sabe por quê? Porque vocês que estão aqui cumpriram o equibalo. Só que Deus hoje está chamando vocês para uma nova temporada. A temporada da série Arapiraca acabou lá, a primeira temporada acabou, você ficou na ansiedade, a segunda aconteceu, acabou. Nós estamos desenvolvendo a terceira. E para essa terceira se desenvolver com velocidade e equilíbrio, você precisa entender esse equibalo, olhar para essas cadeiras e se conformar. Você tem que falar assim, eu não vou mais permitir isso. O equibalo vai acontecer de uma forma, eu vou causar um problema pro pastor Zete. Cara, vai ter tanta criança no departamento infantil que ele vai abrir lá um negócio ali. Vai ter gente, vai ter que ter o Bola Master, os velhinhos da igreja. Vai ter que ter um Teams bombando, vai ter que ter um horário. Eu vou produzir um problema para a pastora Janaína. Pastora, vai ter que ter partilha das mulheres, porque tá chegando aí, ó, empresária, as doidas, tá chegando as influências, tá chegando a lésbica, tá chegando tudo aqui nessa igreja. Não precisa abrir umas partilhas, pastora. Aí a pastora, mas não tem horário, não tem povo. Aí é o que eu digo, rogai ao Senhor para que Ele envie os trabalhadores da última hora. Rogai, 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 orai, equibalo, envie. E também
Olhe para você e envie-se a si mesmo. Olha para você e fala assim: hoje nessa noite eu vou me enviar para o reino. Eu vou fazer um ato com o Senhor Jesus agora. E eu vou viver esse equibalo. Eu vou viver, eu vou avançar. Cadê os levitas? Podem subir aqui. Eu preciso desse avanço, eu preciso gerar, eu preciso levar ou conduzir alguém a algum lugar com uma força que não se pode resistir. Foi por isso que você está aqui. O Senhor te pegou com uma força que você não resistiu. Ele te pegou com um amor tão sobrenatural que você se entregou. E o equibalo de Deus se cumpriu na sua vida. Agora é uma nova temporada. Algo vai ser despertado no seu coração. Eu não estou falando aqui sobre pecados, eu não estou falando aqui sobre arrependimento, estou falando sobre envio. Deus está enviando você, Ele quer te enviar. Ele quer produzir em você uma chama ardente e poderosa nessa noite. Ele quer colocar um selo na sua cabeça para dizer assim: este é o meu enviado, esta é a minha enviada. Ah, ela é dentista, ela vai ser enviada lá no consultório. Ah, ela é arquiteta, ela vai ser a melhor arquiteta dessa cidade. As pessoas vão olhar o projeto e elas vão enxergar Deus nesse projeto. Ah, ele é apenas um estudante, é lá na escola. O teu equibalo vai acontecer lá. É lá no teu prédio, é lá na tua firma, é lá onde você está. Onde você pisar as plantas dos seus pés, o equibalo de Deus precisa se cumprir. É por isso que você está aqui. É por isso que você veio. Feche seus olhos aí por um momento. Se você ora em línguas, cara, comece a orar em línguas. Se você quer entregar algo no seu coração para Deus, esse é o momento de você dizer assim: Senhor, para eu cumprir esse equibalo, eu preciso, Pai, me desfazer de algo. Se tem alguma coisa aí, cara, sai do seu lugar, vai para trás, vem para frente, se ajoelha em algum canto, ou fica aí sentado no seu lugar mesmo. Mas o que você tem que fazer agora é uma renúncia de algo que você precisa expelir do seu coração. Você não precisa falar em voz alta, fala no seu coração aí, ou ora em línguas, porque Deus vai entender a sua oração e você vai confundir o diabo. Algo você precisa jogar para fora. Oh, jogue para fora, filho. Joga para fora a timidez, joga para fora o medo, joga para fora a insegurança, joga para fora o desânimo, joga para fora todas as vezes que você tentou tirar a sua vida, joga para fora todas as vezes que você se viu escravo da pornografia, joga para fora agora tudo aquilo que é empecilho espiritual que está no seu coração. Joga para fora agora. Espere. Joga para fora para você viver esse equibalo. E agora eu vou fazer uma chamada especial. Fica com os olhos fechados. Teu coração está queimando agora. Deus está dizendo para você que Ele preparou essa noite para te entregar algo, um equibalo, um envio poderoso. É como se fosse um empurrão. Você estava sem forças, você estava desnutrido espiritualmente. E hoje Ele escolheu essa noite para falar assim: filha, é agora, vem para cá porque eu vou te empurrar, eu vou te enviar. Você vai cumprir a sua tarefa com êxito. Você vai combater o seu combate de uma forma poderosa, porque eu estarei à sua frente. Eu estarei contigo. Você vai fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. É isso que o Senhor está dizendo para você hoje. E se você entende e entendeu essa palavra, você precisa viver esse equibalo através de uma imposição de mão dos seus pastores. Um envio. Se você é essa pessoa, sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Se você quer viver esse equibalo sobrenatural, se você quer viver algo diferente na sua história,
Vem orando em línguas, vem se preparando espiritualmente. Há uma nova geração aqui que precisa nascer debaixo dessa unção de envio profético e apostólico. Brada baixada aracereres. Barabiri andarai abaixorire andarais. Caraçori andarai abaixo. Nós vamos adorar a Deus aqui. Enquanto nós adoramos, esse equibalo de Deus, ele vai começar a gerar algo no seu coração. Um nome vai aparecer na sua mente. Uma bandeira, um estado, uma cidade, um bairro, o nome de um bairro, ou o nome de uma família, o nome de alguém. A foto na sua mente vai aparecer de alguém. Um país, uma nação. Vai acontecer algo diferente agora sobre ti, porque você não foi chamado agora para agradar a homens. Você foi chamado por um equibalo sobrenatural. Você está sendo chamada para cumprir a grande comissão. Vocês são os trabalhadores da última hora, os trabalhadores que precisam estar de pé, fortalecidos, blindados. E quando você receber esse toque celestial, esse equibalo vai te blindar, ele vai te revestir, vai te capacitar, ele vai cancelar maldições, ele vai promover um novo tempo no seu casamento, na sua história. Vamos adorar. Toda a igreja, coloque-se de pé. Tabernacular entre os seus. Pastor Sete Janaína, há uma unção poderosa sobre a vida de vocês agora nessa noite. Há um equibalo vindo sobre vocês. Barababachori andanai. Ora, equibalo. Ele veio. Tabernacular entre os seus. Ele veio. Tabernacular entre os seus. Há uma armadura vindo sobre vocês agora. Ele veio, tabernacular entre os seus. Ele veio, tabernacular entre os seus. Ele veio, eu te envio agora para equibalar essa nova geração. Janaína, vai mandar essa nova geração. Vão destruir altares. Eles vão libertar uma nova geração. Eles são os pescadores da última hora, os trabalhadores. Essa é a terceira onda. Pode orar. Essa é a terceira. Envia o povo. Trabalhadores já estão de pé. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores. Vamos, igreja, adore. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. E faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. E faz a terra tremer. Rasga os céus
céus e desce. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Rasga os céus e desce. E faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer com seus pés. Faz a terra tremer. Vamos, rasga os céus e desce. Equiparou, equiparou. E veio o equipalo do Senhor sobre a sua vida. Ele veio tabernacular entre os seus, ele veio. Ele está aqui tabernaculando entre nós. Vamos, igreja, vamos, declare. E ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus, ele veio tabernacular entre os seus. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. Levante as suas mãos. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E essa é a terceira onda. E os trabalhadores já estão de pé. Vida, entregue a tua vida agora a Ele. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos! Que ruja o leão e que a terra estremeça. Declare isso! Diante da majestade de Jesus. Vamos! E ele virá, e ele virá, ele virá, declare isso! O leão da tribo de Judá, e ele virá, e ele virá. E ele virá, o leão da tribo de Judá. E ele virá, Vamos! Ele virá, Há um novo tempo, um novo comissionamento. Nessa noite o Senhor separa homens e mulheres para atender esse comissionamento. Vamos! E ele virá, o leão da tribo de Judá. E ruja o leão e que a terra diante da
Aleluias. Há um novo tempo sobre essa casa. Na verdade, há um novo tempo sobre Arapiraca. Não tem a ver com essa casa, não tem a ver com a bola de neve, tem a ver com o reino de Deus em Arapiraca. E essa palavra não podia ser tão específica, tão mais específica do que nós poderíamos imaginar. Porque a minha oração hoje, na verdade durante ao longo da semana, era: Senhor, que o culto de sábado seja o culto para aqueles que já são membros da igreja Bola de Neve. Que seja um culto extremamente profético. E por isso eu convoquei os obreiros da igreja. E 90% do que está aqui é obreiro da igreja, fora os que estão nos seus postos servindo. Porque eu sabia que Deus ia usar a vida do pastor Santos de uma maneira especial. E não poderia ser. Não foi combinado, nada foi combinado, nada foi falado. Encontrei com o pastor Santos agora. Já estava, o culto já tinha começado. Porque aquilo que o Espírito Santo vinha ministrando no meu coração, no nosso coração, o meio da pastora, era exatamente aquilo que o pastor Santos aplicou através da palavra de Deus. Há um novo tempo sobre a cidade de Arapiraca. Quem está aqui, diga amém. Um novo tempo sobre os últimos tempos. Escuta isso. Há um novo tempo em meio aos últimos tempos. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. E Deus nos comissionou para que nós possamos, nesses últimos tempos, dentro de um novo tempo, sei que você está entendendo, mas o mistério é mais ou menos esse. Deus nos comissionou para colher os últimos que serão colhidos, para pescar as últimas almas que serão pescadas. Ele nos deu a estrutura, nós oramos, nós trabalhamos, nós clamamos. A estrutura está aqui, está pronta. Cabe a nós agora correspondermos aquilo que Deus tem confiado a nós nessa noite. Quem está aqui, diga amém. Levanta as tuas mãos aos céus. Espírito Santo, em algumas pessoas, durante o culto, queimou uma chama de uma veia pastoral dentro de você. Você até tentou fugir disso há algum tempo. Você até tentou correr disso. Só que durante o culto, desde a abertura desse culto, o Espírito Santo começou a falar: esse é o desígnio que eu tenho para a tua vida. E de fazer discípulos. Não foge disso, para de correr disso. Se era uma palavra de confirmação específica que você esperava, essa é a palavra. Deus te separou para viver uma chamada pastoral. Deus te chamou para ser pastor de ovelhas. Deus te chamou para ir atrás dos perdidos. Quem está aqui? Debaixo de poder e unção. Debaixo de poder e unção. Que nós possamos sempre se mover debaixo dessa palavra. Nós possamos sempre nos movermos debaixo desse entendimento. Levanta tuas mãos aos céus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos a nós. Envia-nos a nós, ó Pai, atrás dos perdidos. Envia-nos a nós atrás daqueles que nessa hora estão se prostituindo, estão se drogando, estão se embebedando. Envia-nos a nós essa hora para aqueles que estão depressivos, trancados nos quartos, debaixo de remédios tarjas pretas. Envia-nos a nós. Envia-nos aqueles que estão perdidos dentro das favelas, vielas. Envia-nos a nós. Envia-nos a nós, ó Pai. Aos perdidos, envia-nos a nós, ó Pai. Envia-nos a nós, ó Pai. Pois nós recebemos esse novo tempo dentro dos últimos tempos. Eis-nos aqui. Declare isso comigo: eis-nos aqui! Eis-nos aqui! Eis-me aqui! Eis-me aqui! Nós estamos prontos, ó Pai. Nós estamos prontos. É isso que nós declaramos nessa noite. Se você está comigo, diga amém. Dá uma salva de palmas a Jesus, então. Aplauda forte ao nome de Jesus. Aplauda forte ao nome de Jesus.
Aleluias! Pastor Santos, obrigado mais uma vez. Obrigado pela disposição, tanto do Senhor quanto da equipe aí, de sair de Natal. Eu sei que é difícil, é uma caminhada, ainda mais amanhã, Dia dos Pais. E a gente sabe o quanto, né? Quanto é cansativo, mas é a tua chamada, a chamada do Senhor, né? E nós nos alegramos muito por essa voz profética sobre essa casa. Amém? Vamos orar, levanta tuas mãos aos céus. Pai, obrigado. Obrigado por 4 anos dessa igreja. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelas tuas misericórdias, porque sem elas nós não estaríamos aqui. Porque até mesmo nos nossos erros o Senhor esteve conosco, Pai. Obrigado por cada disciplina, por cada puxão de orelha, mas também obrigado por todas as vezes que o Senhor nos impulsionou debaixo de poder e glória e unção. Obrigado, Deus. Obrigado por nos permitir vivermos aquilo que nós estamos vivendo nesse lugar. Nós profetizamos que venham mais 3, 4, 5, 6 anos até que Jesus venha, e que essa casa ela continue dando frutos que agradem e alegrem o teu coração, e que as pessoas vejam Jesus através de nós. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor esses chocolates, esse bolo. Nós consagramos mais uma vez tudo que o Senhor tem feito, tudo que nós temos vivido, aquilo que o Senhor tem feito. Nós entregamos a Ti e fazemos isso para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Repete assim comigo: porque se Deus é por nós, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levanta tua mão bem alto. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus e as comunhões do Espírito Santo estejam com vocês. Que vocês possam ir debaixo dessa palavra profética, ir de fazer discípulos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.